5 dicas que eu botei aqui para a gente estudar online de uma forma bem legal. Essas dicas aqui eu peguei de um professor que ele é muito legal, depois eu passo o link para você, e que ele dá umas dicas super legais, e essas dicas funcionaram para mim. Algumas coisas eu adaptei, tá bom? Mas, por exemplo, foco na aula, né? Eu, antigamente, eu estudava presencial, totalmente presencial. E aí, com a pandemia, realmente passou a ser tudo online. E realmente é muito difícil você ter o mesmo foco que você tinha dentro da sala de aula, porque você se planejava para sair de casa, sair do seu trabalho, e você ia para dentro da sala de aula, onde tinha um professor ali na sua frente, onde tinham seus colegas sentados ali com você, e naquele momento só estava você, seus colegas, os professores, e você foi ali com aquela intenção, eu vou assistir aula, né? E aí, quando você vem para casa, é totalmente diferente, porque você tem pessoas na casa convivendo com você, que te chamam na hora que você tem aula, é o cachorro que está latindo, é o vizinho que bota um som alto na hora que você vai assistir sua aula, entendeu? É o ambiente que você vai assistir a aula que talvez não está adequado, entendeu? Ou você está assistindo a sua aula deitado na sua cama, com o computador no seu colo, daqui a pouco você está cochilando, você está dormindo. Então, tudo isso tira o seu foco na aula, né? E o local do seu foco você tem que preparar. Então, uma dica muito legal é que você tem que ter um ambiente adequado para você assistir aula, né? Então, assim, não assistir aula deitado na sua cama, você procurar um lugar que é livre de distrações, né? Se você vê que você é uma pessoa que se distrai facilmente com outro que está passando no corredor, muda o local que você está estudando para que, sei lá, bota sua mesa de frente para a parede, ou fecha a porta do ambiente, negocia com a família, olha só, todo dia, tal hora, é o meu tempo que eu tirei para poder estudar para minha aula EAD ou para minha aula online, e nesse tempo eu preciso que ninguém me chame, que não me interrompa, eu preciso fechar a porta, por favor, não ligue o som. Então, é você negociar com a sua família e ter uma conversa e pedir que eles entendam, né, que nesse horário você precisa desse tempo, né? Então você organiza a sua mesa, como se você estivesse na faculdade, como se estivesse na escola, entendeu? Organiza seu computador, seu celular, que é onde você vai ter. Pega papel, caneta, já deixa assim uma garrafinha de água, tem o costume de deixar água. Se você tem o costume de beber chá ou café, deixa uma xícara ali para evitar que você levante, que tudo isso tira a sua atenção, o seu foco da aula. Já não é fácil, às vezes você está na própria sala de aula, você ter o foco no que o professor está falando. Imagina na sua casa ou em algum outro ambiente que você está competindo o tempo todo com o professor que está ali dando aula, né? E outra coisa, quando você está com a câmera desligada, você fica também mais tranquilo, mais relaxado, e às vezes qualquer coisa te tira atenção, entendeu? Então, uma das coisas é isso, né? E outra coisa também é celular. Se você está no celular, evite ficar saindo da tela. Tira as notificações, que às vezes fica subindo de rede social, Facebook, WhatsApp, enfim. Que isso também acaba, qualquer coisinha tira seu foco da aula que você está assistindo, né? Então, assim, uma das coisas, uma dica é essa, para você ter foco na aula, você precisa se organizar para aquele momento, como se você estivesse indo realmente para a sala de aula, entendeu? Porque quando você não faz isso, o seu cérebro, ele não entende que naquele momento você precisa se concentrar naquilo ali, entendeu? Então, hoje, a gente estuda muito a parte de neurociências, né? E eles falam muito sobre isso, existe muitas pesquisas nessa área, entendeu? Então, assim, você tem que programar o seu cérebro para aquele momento ali, ser um momento reservado para você ter foco. Se você não tiver o foco, você vai se distrair, você não vai conseguir absorver o que o professor naquele momento dá. E o que acontece muitas das vezes, eu não sei nas aulas de vocês, se as aulas ficam gravadas. E se vocês depois têm a possibilidade de ver novamente essa aula gravada. Mas o que acontece? Quando você
fala assim, não vou assistir, não vou ter muita atenção não, vou deixar para amanhã, depois eu posso assistir de novo, o que acontece? Você está perdendo tempo, porque aquele tempo ali que você deveria estar focado, né, estudando e ouvindo a aula e fazendo as anotações, você não está. Aí depois você tem que assistir o vídeo novamente de 1, 2 horas de aula, o qual você já deveria ter assistido e vai virando uma bola de neve. Aí joga para outra semana, aí você vai ter que estudar mais, e aí você vai acumulando, e aí quando vê já está em semana de prova, já tem trabalho para fazer para entregar, e você não consegue estudar, e aí você não tem o desempenho que você tem que ter. Aí eu vou até falar depois lá embaixo algumas dicas, que isso vai facilitando para que você consiga, quando você chegar já no período de prova, você já não está no desespero, você já está tudo organizadinho, é só você dar uma revisão. Isso funciona para mim, tá? Eu estou dando a dica que funciona para mim. Aí vocês vão depois tentar, testar, e depois a gente conversa se vai dar certo, tá? Outra coisa legal é o seguinte, anotação. O fato de você, quando você vai para a faculdade, você leva um bloquinho, um caderninho, você anota algumas coisas que o professor vai falando. E aí, o que tenho percebido é que muita gente, quando está tendo aula online, não anota nada, entendeu? Vai na mesma coisa que eu falei antes. Depois está gravado, eu vou lá e assisto. Aí é perca de tempo. Não que você não pode assistir de novo, mas imagina, 2 horas de aula hoje. Eu ter que assistir de novo amanhã, sendo que amanhã eu tenho mais 2 horas de aula de novo, é como se você estivesse matando aula na faculdade. É a mesma coisa, só vai acumular. Então, assim, a preparação também é você ter um bloquinho para você anotar. Tudo assim, anotar não é copiar, tá? Você não vai ficar lá copiando desesperadamente os slides, porque, na verdade, alguns professores até disponibilizam os slides de aula, isso não é o problema. Mas quando eu falo anotar, é você anotar o que te chamou a atenção, é aquela palavra que vai ter um gatilho, que você vai lembrar, caramba, o professor falou disso, e a nossa mente, ela tem assim, ela vai fazendo, como é que eu vou te falando? Redes, são redes neurais, né? Então, tipo assim, se você estudou alguma coisa e caneta, caramba, caneta, quando eu lembro de caneta, eu lembro de quê? E o seu cérebro, ele vai fazendo associações, entendeu? Então, as anotações vai te ajudar, entendeu? A depois você encontrar o caminho daquilo ali que você tem que estudar, e você vai lembrar, e na hora da prova você vai lembrar isso aí, entendeu? Isso aí é treino também, você vai treinando, né? Então, assim, anote algo que você depois, às vezes eu tô fazendo, fala assim, ver slide tal, estudar a parte tal, porque aquilo me interessou, ficou faltando perguntar isso. Você vai anotando coisas que te chamam a atenção e que depois isso vai te facilitar, tá? Isso é uma coisa bem legal, tá? E a anotação, outra coisa boa que a anotação faz, ela aumenta o foco, porque quando você está anotando, você está ouvindo o que o professor está falando e está aumentando o seu foco, porque você está anotando, entendeu? E aí você aumenta também o seu conteúdo, entendeu? Porque você está anotando. E aí você, é o que eu falei, anotar não é copiar, você vai sintetizar com as suas palavras aquilo que você entendeu. Isso aí vai servir como um gatilho, como uma âncora, entendeu? Para quando você precisar estudar, você vai saber o que é que você vai estudar, entendeu? Eu tenho costume de passar matéria limpo. Então, eu vou anotando, por exemplo, estudei hoje, anotei algo que aquilo ali é para chamar atenção. Aí, vamos dizer que eu tenho aula na segunda-feira que vem. Aí, antes da aula, ou no final de semana, sei lá, eu vou passar aquilo a limpo. Só o fato de eu passar a limpo as minhas anotações, eu já vou lembrando o que o professor fala. De repente, pego um texto, pego um artigo que ele passou, ou pego um capítulo do livro. E isso, ao passar limpo, eu já estou, de certa forma, estudando mais um pouquinho. E aí, quando eu for assistir a aula da semana que vem, geralmente o professor, quando vai dar, ou é uma continuação do assunto, ou geralmente os professores dão uma prévia, assim, um resumo rapidinho do que ele deu na aula passada. E aí, quando você entra na aula, você já entra na aula já engajado, sabendo. E às vezes até tem professor que fala assim, ó,
O que na semana passada a gente deu, assim, você já está com a resposta na ponta da língua porque você passou a matéria limpo, porque você leu, e às vezes quando você não faz isso, você fica perdido, e aí a aula não flui, às vezes, conforme tem que ser, né? Então, assim, é uma coisa que funciona para mim, eu passar a matéria limpo, tá? E nisso que eu estou passando, eu estou escrevendo com as minhas palavras o que eu entendi. Então, quando a gente escreve com as nossas palavras o que a gente entendeu, é uma forma de aprender, tá bom? Então, essa é uma dica que funciona para mim, que, de repente, vocês podem fazer também, né? Ah, outra coisa, não é somente o que você aprende na aula, né? Eu, quando reviso a anotação, eu passo a limpo, né? E eu determino um tempo para estudar aquilo ali. Ah, vou estudar 30 minutos, uma vez por semana, a matéria da aula que passou. Tem uma técnica de aprendizagem, de memorização, que diz o seguinte: se você aprendeu algo hoje, repete na semana que vem. Entendeu? Aquela leitura. Li um capítulo de um livro, aí para você não ler o capítulo de novo, tem técnicas de fichamento, mapa conceitual, tem várias coisas legais que você aprende para depois você não ler aquele capítulo todo. Você não vai ler o livro várias vezes, mas você vai sintetizar e trazer aquelas palavras-chave que vão te ajudar, né? Então, aí, daqui a 3 semanas, vou ler isso aqui de novo. A sua mente, ela vai memorizando. Quando chegar na prova, você não fica no desespero. Eu tenho que estudar para a prova. Vai chegar na prova, você vai lembrar. Porque você aprende por repetição, tá? Tem pessoas que são mais visuais, né? Que aprendem mais no visual. Tem pessoas que são mais auditivas, aprendem mais no ouvir, entendeu? E outra dica legal: quando eu estudo falando, lendo em voz alta, você absorve mais do que lendo em silêncio. Porque aí vocês ativam 2 sentidos aí. Quando você lê, você ativa o da visão, mas quando você lê em voz alta, o de audição. Então, você ouve o que você está falando, entendeu? Então, isso é bem legal. Então, se você puder estudar falando em voz alta, isso aí ativa e você consegue memorizar melhor. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui que eu posso falar mais. Tá bom. Revisão, né? Quando você vai fazer uma revisão, se você já está com a sua matéria organizada, como eu falei, você já está ali, tipo, com um resuminho de tudo que o professor já deu. Então, a revisão vai te ajudar o quê? A memorizar, tá? E na aula, tem um autor que agora eu esqueci, que fala assim, que na aula você entende, e em casa você aprende, né? Aprende o que você entendeu na sala de aula. Só que hoje a gente está o seguinte, em casa você entende, em casa você aprende, porque o cenário é outro, né? Então, você está na sala de aula. Então, a sua sala de aula é o seu quarto, a sua sala de aula é a sua sala de aula, enfim, é a sua varanda. Então, você tem que adaptar aquilo ali e você não pode achar que aquele período que você está ali assistindo a aula é o suficiente, que você não precisa mais estudar. Mas quando você ia para a sala de aula, você aprendia lá e depois você não tinha que fazer as atividades em casa, você não tinha que estudar, mas aí o pessoal falou assim, eu já estou assistindo a aula em casa, então não tem que estudar, não. Você tem que adaptar. Se você precisava estudar, tem gente que fala assim, 1 horinha por dia eu estudando é suficiente. Tem gente, não, eu preciso de 3 horas por dia, entendeu? E aí, depois a gente vai chegar no ponto de equilibrar o tempo de quem trabalha, de quem tem filho, de quem, né? Que aí a gente vai organizar. E um plano de estudo, que é isso aí. Você tem que ter uma autorregulação e uma autogestão do seu tempo, né? Para quê? Para que você não fique com esse desafio de como conciliar, né? A gente tem que aprender a conciliar o nosso tempo. E às vezes a gente perde tempo com coisas que talvez aquilo não está tirando o foco totalmente do que a gente quer. E aí depois você fala assim, poxa, meu tempo não deu, poxa, podia ter feito isso, não fiz. Mas aí vocês são os ladrões do tempo, que a gente não percebe, que sutilmente durante o dia vai roubando o nosso tempo, e quando a gente vê, a gente chegou no final do dia e a gente não fez o que a gente queria.
Então, uma das coisas legais que eu aprendi é você escrever. Escreve o que você pretende fazer. Faz um cronograma. Eu até comprei um negócio legal na papelaria. Vou mostrar para vocês. Não sei se vocês já viram isso aqui. É da... Deixa eu abrir aqui para pegar um para mostrar para vocês. É um organizadorzinho. Não sei se está dando para vocês verem, tá vendo? Ele vem o dia da semana de um lado e aqui depois ele organiza o mês, né? E ele é destacávelzinho, tá vendo? Aí aqui, para você organizar o seu tempo, aí aqui você coloca, tá vendo? O que você vai fazer na segunda-feira? O que você, se você tem um médico, se você tem que ir para academia, se você tem que ir para trabalhar, o horário que você vai chegar, o horário que você vai sair, quanto tempo eu quero estudar, que eu vou disponibilizar para estudar. E não é só isso, quanto tempo de lazer que eu tenho, porque a vida também não é só estudar, trabalhar, ir para a faculdade, fazer as coisas, não. Você também tem que fazer alguma coisa que te dê prazer, é uma recompensa, entendeu? Então, uma coisa legal que eu aprendi é o seguinte: eu preciso alcançar uma meta. Vamos dizer, eu tenho que ler 2 capítulos desse livro hoje, né? Então, vamos lá, se eu conseguir até a data de hoje finalizar e ler 2 capítulos desse livro, o que eu posso fazer depois? Então, você vai focar naquilo que você tem que ler aquele livro, porque você precisa fazer o trabalho, e aí você sabe, quando você terminou, você, relaxa, e sei lá, eu vou ver um filme que eu gosto, né? Agora na pandemia não está podendo sair muito, né? Eu vou ver um filme que eu gosto, eu vou, sei lá, ler um livro que eu gosto, que não seja obrigatório, porque é da faculdade, é coisa. Eu vou ler um livro em quadrinhos, eu vou ligar para minha namorada, eu vou, sei lá, fazer alguma coisa que você goste, tipo uma recompensa. Isso funciona, tá? Isso funciona. Então, assim, quando você coloca no papel tudo que você tem que fazer e as metas que você tem que alcançar naquele dia, entendeu? E coloca num lugar visível, entendeu? Esse negocinho aqui cola, ó. Ele cola. Mas não precisa ser isso, não. Pega uma folha de caderno, coloca tudo que você precisa fazer na semana ou no dia e tenta cumprir. Se você talvez não conseguiu cumprir algo naquele dia, tudo bem. Você está se adaptando, você está se programando, você vai se organizando. Também não vai se cobrar e ser aquela coisa desesperadora e agora não consegui, não. Não é isso que eu estou falando, tá? É uma coisa para tentar te organizar. Talvez na primeira semana você coloque também, gente, olha só, não vai colocar coisa que é inatingível, não, né? Colocar um monte de tarefa ali que você não vai conseguir. Vamos ser realistas também, né? Eu ia falar Não isso. é? Tem, às vezes, Eu, tem prioridades, né? Tem coisas que são mais prioritárias que aí tem que se vir na frente, né, também. isso aí, entendeu? Então, assim, nesse momento, legal, Cris, você tem que ser realista e saber o que realmente pode, o que não pode, porque às vezes a nossa cabeça quer fazer uma coisa, um tantão, mas na realidade eu falo assim, eu posso, eu vou conseguir, é possível, entendeu? Então, essas perguntas a gente tem que fazer, né? Para nós mesmos. Por isso que é interessante a gente tem que se conhecer, a gente tem que saber do nosso tempo, dos nossos limites, das nossas capacidades e outra coisa. A gente não pode ficar se comparando com o outro, tá? Você é uma pessoa única, o seu organismo funciona num tempo diferente de talvez do seu irmão, do seu primo, do seu colega, entendeu? Então, não adianta você também querer alcançar o objetivo no mesmo tempo que o outro, né? Então, o legal é você se conhecer, né? Você ter foco, entendeu? Para poder você conseguir alcançar. Sem motivação, quando você não tem motivação, fica mais difícil, entendeu? Então, primeiro você tem que definir um objetivo correto para você. E esse objetivo é alcançável? Esse objetivo é possível? Porque às vezes a gente traça objetivo para a nossa vida que é impossível,
entendeu? Esse objetivo você quer alcançar a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo? E o que você precisa fazer para conseguir, entendeu? Aí depois você tem aquele lance do sabotamento também, né? Às vezes a gente quer fazer algo, a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente se sabota, entendeu? Então, assim, são coisas que só para a gente se tocar, né? E aí, depois que você define metas para chegar, para alcançar esses objetivos, é aquela coisa que eu te falei, você definir recompensas para quando você conseguir alcançar essas metas, você se recompensa, você fala, não, eu consegui, eu alcancei, eu fui, eu fiz, entendeu? Eu consegui, então você determina, se eu fizer isso, se eu conseguir cumprir tudo que eu planejei para a semana, no final de semana eu vou me liberar para fazer alguma coisa, entendeu? Porque uma coisa que a gente tem que pensar, porque quando a gente está estudando, quando a gente tem um objetivo, às vezes a gente tem que abrir mão de outras coisas, né? E aí você vai botar na balança se vale ou não, né? E outras dicas legais que ajudam para ensinar é quando você aprende e você vai ensinar outra pessoa, você aprende muito mais. Então, assim, às vezes faz grupos de bate-papo com pessoas que estudam com você, trocando. Então, tipo assim, é como se você estivesse ensinando a pessoa e a pessoa te ensinando. Isso também é bem legal para aprender. Outra coisa, quando você tiver assim, uma coisa bem legal que eu aprendi sobre banho, né? Banho frio e banho quente. Não, você fala assim, cara, ela vai falar sobre banho, não tem nada a ver. Tem sim. Por exemplo, o banho frio, ele é revigorante e deve ser usado em caso de quando você estiver desanimado ou desmotivado para estudar. Você fala, ai, tô cansado, acordei agora, não sei o quê, tirou aquele cochilo da tarde, tá desanimado, toma banho frio, que o banho frio ele vai te estimular e vai te deixar alerta para você estudar e trabalhar. Isso tem tudo a ver. Às vezes você está cansado, quando você toma um banho gelado, você às vezes parece que revigora, né? E o banho quente, ele é altamente relaxante, né? Ideal para quando você está estressado, quando você não consegue se concentrar, quando você chega do trabalho muito estressado, né? Então, ele aumenta também a quantidade de dopamina no seu cérebro, entendeu? E isso vai fazer você também Isso foi só um parênteses, assim, de banho frio, banho quente, porque às vezes eu tô assim, naquele cansaço, falei, não, vou tomar um banho. Eu tomo um banho, desperto, daqui a pouco eu tô fazendo as coisas, né? Vamos lá dar dicas de organização, então, para as mulheres, tá? Uma coisa que eu faço que é bem legal. Por exemplo, a gente tem a rotina de alimentação de casa, né? Alimentação, organização, limpeza, essas coisas assim, né? Então, uma coisa legal também é você planejar o cardápio da semana, porque às vezes a gente perde muito tempo, né? Pensando o que eu vou fazer de almoço amanhã, o que eu vou fazer de janta. Então, às vezes, você botar no papel e fazer um cronograma, já estabelecer o cardápio da semana, isso vai te ajudar nas compras de supermercado, que você vai bem mais ágil. Isso vai te ajudar por exemplo, eu aqui em casa, quando eu cozinho feijão, eu cozinho uma quantidade de feijão, coloco nos potinhos antes de refogar e o feijão eu congelo, entendeu? A mesma coisa, e aí quando você planeja, tem gente que já deixa a comida da semana nos potinhos, congelado, isso é de cada um, entendeu? Por exemplo, eu não sou muito de comida congelada, mas tem coisas que eu já deixo organizada na geladeira, entendeu? Então, quando você tem que trabalhar e levar comida para o trabalho e ter que parar todo dia para perder lá um tempão na cozinha para fazer comida para no outro dia levar para o trabalho, né? Ou se você estiver trabalhando de casa, você tem que parar para comer. Imagina você ainda ter que fazer a comida. Esses tempos assim perdem muito tempo. E aí, se a gente organizar o nosso tempo, vai sobrar mais tempo para a gente conciliar com os estudos, entendeu? Então, tentar organizar um tempo na cozinha para você já planejar o seu cardápio
da semana, isso vai ser bem legal para você, porque você não vai todo dia perder aquele tempão. Você só vai, de repente, esquentar alguma coisa, ou fazer um bife, ou fritar um ovo. Mas, tipo assim, o feijão já está pronto, já tem uma salada lavada na geladeira, entendeu? Essas coisas, assim, de dona de casa, e que tem maridos também, ou meninos que também se viram sozinhos e que isso facilita, entendeu? Então, assim, é uma dica, assim, que vai ajudar. E com a organização também de roupa, de limpeza da casa, tudo isso, se você planejar, fizer um cronograma, vai ver que as coisas vão fluir e você vai conseguir ter mais tempo para poder se dedicar com o estudo, né? E também pedir ajuda, né? Porque eu sei que cuidar de criança, Raquel, demanda tempo. Então, se você tiver ajuda, né, de alguém que naquele período que você determinar que você precisa estudar, que você precisa assistir sua aula, quanto tempo você precisa por dia para se dedicar, e que tem alguém que fica com seu bebê para você não dividir a atenção, porque quando você tem uma coisa chamada atenção dividida, né? A atenção dividida, você está assistindo a aula, mas está dividindo a sua atenção com a televisão que está ligada, você está dividindo a sua atenção com o seu filho que está aí. Se tiver alguém que possa, nesse momento, ficar com ele, você vai ver que você vai conseguir se dedicar mais àquele tempo de assistir aula, você vai absorver mais, e depois você não vai precisar de muito mais tempo para estudar, para fazer a prova, porque você se dedicou bem naquele momento ali de assistir aquela aula. Entendeu? Isso seria uma dica legal para você conseguir conciliar a organização do seu tempo para você ter mais tempo para estudar. Então, na verdade, o que acontece? O bom do online, né? Assim, tem coisas que a gente está se adaptando, mas teve coisas muito legais, né? Assim, abrindo parênteses, por exemplo, se não tivesse vindo a pandemia e a gente visto essa possibilidade de fazer encontros online, talvez a gente não tivesse aqui agora. Assim, a gente tem que pegar as coisas boas também e aproveitar, né? E assim, esse programa essa iniciativa que a Universidade de Vassouras fez, né, foi o seguinte: eles começaram a perceber lá no início da pandemia que principalmente os profissionais de saúde e os profissionais de segurança estavam tendo um estresse muito grande, porque eles estavam na linha de frente, estava tendo um grande número de profissionais com Covid. E mesmo aqueles que não estavam, eles estavam emocionalmente mal por conta de ver tantas pessoas internando, seus amigos, o medo de voltar para casa, de contaminar seu familiar. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um link pela plataforma lá da faculdade, o curso de psicologia junto com o curso de informática, e elaboraram essa plataforma onde eles dão total assistência psicológica gratuita para quem está precisando. No começo, era somente para os profissionais de saúde e profissionais de segurança de Vassouras. Depois, eles abriram para qualquer outra cidade ou estado. Como é online, você tem a possibilidade de fazer, porque o atendimento é totalmente online, né? E não somente, agora eles não estão só atendendo profissionais de saúde e profissionais de segurança. Eles abriram para aquelas pessoas que realmente precisam, nesse momento, de um acompanhamento, um acolhimento, na verdade, né? Então, o projeto é Eu Te Apoio, né? Da psicologia, depois eu vou passar o link para o Cristiano, mas é assim, é www.euteapoio.com. Aí você entra, aí lá no site eles falam um pouquinho como é que é esse projeto, e aí vocês vão escolher o dia que vocês gostariam, o dia e o horário que vocês gostariam de atendimento. Aí lá, quando você escolhe o dia e o horário, aí vai ver se tem profissional
disponível naquele dia, tá? E são todos voluntários, são professores, são ex-alunos que se formaram, entendeu? Lá no curso de Vassouras, então eles são voluntários, eles doam horários para o projeto, né? E agora parece que eles estavam também colocando os alunos que estavam no último período como forma de estágio também, de fazer esse acolhimento bem legal. Então, você vai escolher o dia e o horário, ver se tem um profissional, aí às vezes aparece 2, 3, você escolhe lá qual é o profissional que você quer, e aí você vai preencher um cadastro com seu nome, o telefone que você tem que estar no dia para eles te ligarem, e tem lá umas 2 perguntinhas, que tem que ser maior, não sei se é maior de 18 anos. Enfim, você vai responder lá e dar o ok, aí vai ficar agendado para aquele dia, aquele horário. Aí o profissional vai entrar em contato com você naquele horário marcado, vai mandar uma mensagem de WhatsApp. Você agendou uma consulta, assim, 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 está confirmado? Posso ligar? E aí eles perguntam se você quer só uma chamada de voz ou se você aceita fazer uma chamada de vídeo, né? E aí ele começa a conversar com você para entender quais são as suas necessidades e até que ponto ele vai poder, naquele momento, te acolher, né, e te dar a direção. Aí, conforme for a conversa, essa primeira conversa, aí vai ver se marca os próximos encontros, né? E aí o bom é que seja sempre com o mesmo profissional. Então, ele vai te falar quais são os dias, você vai lá no site e faz um novo agendamento. Então, é sempre agendado pelo site, né? E aí você vai lá escolher o horário, o dia e o mesmo profissional. E aí, naquele dia, naquele momento, vocês entrem em contato e vocês podem e aí ele vai te dar todo o apoio, todo o acompanhamento psicológico online gratuito. É assim que funciona o projeto. Não sei se vocês já ouviram falar. Dá uma dica de uma leitura que eu estou gostando muito. Sim, sim, à vontade. Esse livro aqui, alguém já ouviu falar? Não, não conheço não. Rápido e devagar. Não, também não conheço, não. Então, o nome do livro é Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia, tá? Mas ele não é economista, ele é um psicólogo, e ele trabalhou aqui as duas formas de pensar, que a gente tem uma forma... quer ver? Vou ler só um pedacinho aqui, ó. Ele explica que a nossa mente funciona de duas formas. Uma rápida, que é intuitiva, e a outra devagar, porém mais lógica e deliberativa. Se a primeira forma controla a atividade cognitiva automática e involuntária, a segunda entra em jogo quando temos que executar tarefas que demandam concentração e autocontrole. Essa organização nos permite desenvolver competências e habilidades sofisticadas e realizar tarefas complexas com relativa facilidade, mas também pode ser uma fonte de erros sistemáticos quando a intuição se deixa influenciar por estereótipos e outros fatores e a reflexão é preguiçosa demais para corrigi-los. Estou amando esse livro aqui. Quem puder depois, entendeu? É muito legal, ele vai trabalhando exatamente essa forma, né, que às vezes a gente responde, fala algo sem pensar, por isso que é rápido e devagar, né? Geralmente as nossas respostas no impulso, isso não somente resposta falada, né? Várias atitudes que a gente tem no impulso, que a gente talvez depois vê que nos induziram ao erro, que se a gente fosse devagar e pensasse, a gente ia agir de outra forma. Dar um feedback, né, do que vocês conseguiram aplicar, o que foi difícil, o que foi possível, o que não foi possível, né? É legal isso, até para essa troca, né?